lá. Ah, quando a esposa tá passando pano na casa, né? O que a gente faz? Eu falei, ó, o sindicato autorizou que você tem que ficar no sofá deitado enquanto ela tá passando, pra não sujar a casa, tá? Senão ela vai brigar com você. É muito cara de pau, né, não, E aí gente? eu falei, quanto tempo? Eu falei, mínimo 8 horas. Dá 8 horas. Não, e aí, do nada, eu falo, a lei, nossa, é O pior de tudo, pastor, 4.580. é que como ele grava, ele falando sério, como se fosse realmente uma lei que existisse. E aí o povo fica, gente, ele ainda fala sério isso. Não, fala sério, né? Como se fosse e tal. Aí tem um lá que escreveu assim, eu vi hoje lá. Ô, gente, alguém pode marcar minha esposa nesse vídeo? Eu tô com medo de marcar ela. Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Gente, eu gosto muito de conversar com pessoas que carregam uma experiência, que exerce um ministério específico e que agrega muito valor, não só à minha vida, mas à vida de todos aqueles que nos acompanham. E eu penso que hoje o nosso podcast ele é muito especial. Sabe por quê? Porque eu estou recebendo aqui um casal que tem sido uma bênção para a igreja e os casais, não é? E os casais da Igreja Evangélica Brasileira e também os casais não evangélicos que gostam muito de assistir. Tem gente que faz terapia, tem gente que faz retiro e tem gente que sobe no palco, no púlpito e conta as próprias crises para uma plateia inteira rir. Hoje o papo é com um casal que decidiu curar o casamento fazendo o que todo mundo tem vontade, rir do que dá vontade de chorar. Rir do que dá vontade de chorar. Então vamos para o nosso podcast de hoje. Meu querido Alan, que alegria recebê-lo aqui. Tudo bom, meu pastor, que honra, que prazer. Demorou, mas chegou esse dia. Chegou, graças a Deus. Minha querida Graciele, que alegria pastorzão. receber vocês aqui. Prazer é nosso. Casal cheio da graça. Isso aí. Cheio da graça. Olha só, esse casal maravilhoso, Alan e Graciele, tem 3 filhas. A Ana, a Júlia, a Maria Carolina e a Isabela. Eles são pastores de uma linda igreja, Igreja Quadrangular, lá em Sorocaba, no estado de São Paulo. Eles são formados em teologia, ela tem curso de marketing, e é com eles que nós vamos conversar hoje. Tudo bem, Ana? Tudo bem, graças a Deus, um prazer estar aqui falando um pouquinho de casamento, né? É verdade. Igual o senhor falou, a gente fala muito isso, a gente dá risada lá na hora daquilo que só é engraçado ali, porque em casa não tem graça nenhuma, né? Tá tudo bem, Graciele? Tudo Graciele. ótimo, é um prazer estar aqui, pastor. Prazer, a gente ama o ministério, amo família e o ministério de vocês. É bom demais poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito em nós e através de nós, né? Que bênção. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aí dos dois é o mais difícil de conviver em casa e por quê? E vale a pena apontar o dedo? Vocês dois aí, quem é o mais difícil? Deixa eu te falar. É o que nós combinamos vindo as perguntas? Ou é verdade? Ou é o que nós combinamos no roteiro? Até parece que tem roteiro, até parece. Foi combinado. Olha, pastor, eu vou me entregar. Eu acho que eu sou mais difícil, viu? Mais difícil. Sou mais difícil porque a minha cabeça não para. Eu fico pensando em projetos, em coisas. Eu estou no meio de um, já estou pensando em outro. Enquanto a minha esposa está falando, calma, vamos terminar esse aqui e depois a gente vai fazer outro. E aí começa essa acaba sendo assim. Então, eu acho que é um pouquinho, né? Aí ele deixa a casa toda acelerada, né? Ah, e aí ele começa com esse monte de projeto que ele tem, um monte das ideias, e aí ele deixa... Ele tá ligado no 220 e quer ligar a gente também no 220. Mas eu acho que todo casal tem. Um é mais acelerado do que às vezes é a mulher, às vezes é o homem. Agora, qual foi a briga mais boba de vocês que na hora parecia coisa séria?
Ah, coisa boba, a gente já brigou. Já brigamos já, por causa de eu estar dirigindo e ela me ensinando a dirigir, né? A vida toda. E a vida é uma Então estrutura. isso a gente pode dizer que é todo dia, né? Viu? É uma estrutura de autoescola. Quebra-mola, devagar, olha ali a 60, a 70. Aí pegou um dia que eu não estava muito bem, aí eu falei, viu, eu sei dirigir, eu sou habilitado, mostrei a habilitação para ela, tá valendo. Você quer que eu pare aqui? Aí entramos numa discussão que depois a gente ficou pensando, que bobagem, né? E aí ela falou para mim, pode deixar que a partir de hoje nunca mais te ensino. Logo em seguida ela falou, ó o quebra-mola. Não, o primeiro ele pulou. O primeiro ele pulou, porque eu não falei nada, não avisei que tinha quebra-mola, ele pulou. Aí eu só olhei pra ele e fiz assim, né? Aquela coisa do aham. Aí o segundo eu tive que avisar, né? Porque senão ia Então, pulando quebra-mola. Essas discussões, assim, que depois, sabe, dá vergonha de falar, não acredito que nós brigamos por causa disso aí, sabe? Uma coisa tão boba e foi virando uma coisa que do nada. Mas eu acho que todo casal, naquele tempo da imaturidade, brigava por coisas que não fazia sentido. Não fazia sentido. Não fazia, toalha, por causa de uma toalha, briga por causa de um sabonete e tal. E aí depois a maturidade vai ajudando a gente a entender que não faz sentido você brigar por causa de tantas banalidades. Exatamente. Né? Mas isso é maturidade. Agora, vocês conseguem transformar, né, os assuntos do cotidiano em graça, né, para ensinar lições. O que mais gera material para as suas piadas, histórias engraçadas? A rotina, filhos, dinheiro ou a TPM da mulher? Ah, A rotina, né? rotina. Essa Todo coisa dia, de né? ficar pedindo as coisas, né? E quando meu marido me pede isso, eu tenho quanto tempo para fazer? E aí, né? todo dia, né? E a nossa vida também parece que vai criando um roteiro, né? Eu tenho uma nova agora, fui para São Paulo com meu sogro e eu quis levar ele numa churrascaria, né? Falei, vou. E quando chegou lá, ele encheu o prato de macarrão e falou para mim, eu estava com vontade de comer um macarrão. E só comeu macarrão. Eu falei, e a carne? Ele falou, eu não estou comendo muito. Um desespero, paguei um rodízio para ele comer macarrão. Ele ficou comendo macarrão. E eu triste, olhando aquilo, pensando, se eu soubesse, eu quis fazer surpresa. Eu falei, o lugar dele pegou macarrão, alho e óleo, só tinha aquilo. E ele voltou, pegou mais, e falou, o macarrão tá bom, você não vai comer? Eu falei, macarrão como em casa, né? Eu quero comer a carne que eu paguei. Então, já gera uma coisa, porque é uma expectativa, é parente. Eu falo... E é sogro, né? E é sogro. Ainda tive que falar, tá certo. Né? Eu falo que tem coisa que acontece com a gente que parece que é para virar mesmo o stand-up. Porque tem coisa que você fala assim, não é possível, isso só acontece comigo, isso só acontece com a gente. Rotina com a gente, né? E com os outros, Com da os gente outros. presenciar os outros, ou das pessoas irem contar, ou que acontece com a gente, para poder virar história. Teve um seguidor nosso que gravou um áudio dizendo que ele se acidentou de moto e ele estava levando a comida dele num pote da Tupperware na mochila. E ele se acidentou, ele teve que ser levado, ele apagou, ele foi desmaiado e ele acordou já no hospital. E a esposa dele foi lá, olhou ele, falou, você tá bem? Tá. Daí ela fez uma pergunta para ele. O pote da Tupperware, eles também resgataram? Porque faz parte de uma coleção. Aí eles foram procurar o SAMU, perguntar... E aí, por desespero, não, o pote ficou no caminho. Aí depois ela falou, mas que eu vi que ele estava bem, que estava tudo certo com ele, então eu queria saber do meu Ela tinha duas pote. preocupações. A primeira, você está vivo? Tá. E o meu pote? E o pote Tupperware, que faz parte de uma coleção que não era para você ter pego. Meu pai. Aí eu falei, não, essa eu tenho que contar, porque a mulher tem um negócio com pote. Eu já vivi uma experiência da gente ir num churrasco de um amigo meu, o professor Nelson, teve um churrasco lá, e era um arroz, carreteiro, feijão, aí no final sobrou. E a esposa dele não estava, ia chegar à tarde, ele falou assim, vocês não querem levar, não? E aí, queremos. Ele foi lá na cozinha da esposa, pegou uns potes dela e ficou entregando para a gente. Leva, depois traz. Quando eu olhei o pote, a marca,
Falei, gente, que perigo. Ele deu todos os potes da esposa. Pastor, a gente saiu da casa dele 10 da noite. Aham. Meia-noite, estava todos nós de volta na casa dele, entregando o pote, porque ele ligou um por um e falou, ô, se você é meu amigo, Traz de Traz de como volta. trazer, porque vai terminar em divórcio. vai terminar em divórcio. Porque a minha mulher não deixou nem dormir no quarto. Nós, meia-noite, o grupo voltando com o pote lavado, limpo, e entregando, e a esposa na porta falando assim, não precisava. Não... Podia ser outro horário. Podia ser amanhã. Mas não, né? Quer que o nosso amigo durma bem. Então, as coisas que acontecem. Muito interessante. É. Agora, já aconteceu de vocês subirem para fazer uma apresentação depois de ter discutido? Ah, já. Ah, já. E não dá para perceber porque vocês são muito bons atores assim? Já aconteceu. Conta já. aí uma situação assim, vai. Ah, já aconteceu disso. Porque comigo já aconteceu. Não, já aconteceu Antes de comigo. você contar, deixa eu contar É, uma conte, experiência aqui também foi até engraçada, né? Eu briguei com a Rose no caminho para o aeroporto. Mas briguei feio mesmo assim. Foi tão feio que chegou na frente, assim, quando eu cheguei no aeroporto em Campinas, eu falei, Rose, é o seguinte, não tá legal. É melhor você pegar o carro e voltar para casa e deixar que eu vou sozinho. Porque não tá legal. Ela falou, não. Eu vou contigo. Eu vou com você. E vou sentar lá na frente. E vou ficar te olhando. Meu Deus. Quero ver você pregar hoje. Rapaz, e ela foi mesmo. Ela foi. Daí eu troquei uma ideia com ela, né? No hotel, pedi perdão para pregar, né? Pedi perdão para pregar e tal. E aquele dia foi difícil pregar. Não, aquele evento foi difícil pregar. Porque ela sentou na frente e tudo que eu falava, ela... Entendi. Aconteceu com você também isso? Já aconteceu, Já. algumas vezes. Só que no meu caso, eu não tenho essa opção de falar, amor, pode voltar, porque ela ministra comigo. Ela tem que subir junto, não posso, Pois chegar, é. não posso chegar só eu. Fica aí. Mas teve uma vez que a gente, viajando também, começamos uma discussão, entrou num assunto, que a princípio ela falou assim, eu quero conversar um assunto, mas sem estresse. E já começou o estresse, né? Porque é assim, né? E aí... É só para conversar, É, tá? só pra conversar. Não é E aí- discussão, não. Aí foi. Aí eu falei, como que nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Daí durante o dia, ainda falei para ela, a gente tem que resolver isso aqui, nós vamos começar lá. Aí ela falou, não, tudo bem, depois a gente resolve, vamos fazer aqui. Eu falei, gente, aí o stand-up vai bem. E quando chega o final, que eu falo assim, agora olha para ela, fala, eu prometo te amar, te respeitar. Aí eu olhava para ela e falava... Ter flores em vida. Aí eu olhava e pra ela e quando falava, ele... prometo te amar, te respeitar. Aí ela, eu também. Até que a morte separe. É Né? igual Até quando... que a morte nos separe, né? É igual quando a mãe pegava os dois filhos e brigava e mandava se abraçar, né? Se abraça. Fala que ama. Fala que ama. Era igualzinho nós dois lá, abraçando assim. Para curar, porque acontece, é ser humano, né, pastor? Não tem Não, como. não tem. Tem gente, meu, mas isso acontece com todo mundo. Nosso caso, que a gente ministra junto, tá no altar junto. E a gente tem uma rotina de 24 horas junto, pastor. É tudo. É no ministério na igreja, é o nosso ministério itinerante, é tudo. Na empresa, né? Então, tudo nosso é muito intenso, é muito junto. Então, Acontece. não tem como. Não tem. Eu acredito. Agora, tem situações que vocês vão em uma igreja, por exemplo, e vocês fazem tudo para ter graça no que se está falando, e o pessoal é meio frio, Ai, não, tem. não rola assim um... Entendeu? Sim, É. às vezes demora, né? Por alguns motivos. Primeiro que o povo não sabia o que ia acontecer, o propósito, né? Eu lembro até hoje uma vez que eu cheguei numa cidade no interior do Rio de Janeiro e quando eu cheguei na entrada da cidade tinha aquelas faixas ainda, aquelas escritas a tinta, escritas assim, hoje o missionário... Era só ele que fazia nessa época. O missionário Alan Daniel, diretamente de São Paulo. E eu olhei aquilo, falei, o povo não sabe o que eu faço, com certeza.
Já liguei para uma, falei assim, o povo sabe o que é? Não, não falei, porque eu quero que seja uma surpresa. Falei, surpresa é para mim agora, né? E aí, graças a Deus, deu graça, fui. Mudei um pouco o jeito que fazer, porque eles estavam esperando um missionário diretamente de São Paulo, né? Já mudei, já fechei aqui, já mudei o jeito, né? E Deus deu graça. Mas, às vezes, pastor, tem ambientes que não estavam esperando. Então, eles demoram até entrarem no ritmo daquilo ali. Mas, no final, consegue. Tem pessoas também que eu acho interessante. Tem pessoas que, às vezes, a administração toda você está lá falando, porque quando ministra você consegue ver pessoas ali, e eu tenho um problema. Às vezes eu foco em uma pessoa e toda hora eu fico vendo a reação daquela pessoa. Parece que eu falo, vamos lá, até o final... Eu tenho que fazer você rir. Esse cara tem que rir, em algum momento. Né? Eu fico muito testando as histórias e tal para ver. E aí, um dia, um senhor, ele não riu nada. No final, enquanto eu estava descendo, ele veio ao meu encontro, no material, e eu até falei, vai falar alguma coisa. Ele falou para mim assim, olha, deixa eu te falar, eu nunca ri tanto. Em toda a minha vida. Eu nunca ri tanto igual eu ri hoje. Em que momento eu fiquei esse ser pensando, humano... meu Deus, que hora que esse homem riu, porque eu não vi um momento. Então, ele estava alegre, né? E também tem igrejas que a gente vai ministrar que a gente tem que segurar, porque o povo ri tanto e aplaude tanto a cada história e tudo mais, que ela fica até confusa. A gente tem que até falar, calma, gente, vamos lá. Tem uma outra história que eu vou contar ainda. Tá no meio da história, vamos já estar aplaudindo. Eu falo, calma, porque é um pessoal que já acostumou. Já veio preparado, já, Mas, né? Então... pastor, a gente fala em todos os ministérios. A gente tem uma boa aceitação em todas, mas o que vai acontecer é isso. Tem umas que são mais acaloradas. Agora, qual é a igreja que você percebe? Igreja, vamos falar de igreja e vamos falar de região. Porque, por exemplo, eu percebo, né, que quando eu vou ao Rio de Janeiro, o carioca ele é muito expansivo. Às vezes eu estou pregando, os caras ficam de pé e tal. Tem uns que chega no púlpito, é isso aí e tal. Agora, tem região que eu vou... Tipo, Rio Grande do Sul. Sim. Aí o pessoal é quietinho, assim, né? Exatamente. Tal, né? Qual é a igreja que você percebe assim, que são... Todas as igrejas são maravilhosas, mas são mais expansivos de região também. Assim, a igreja que o pastor ele tem essa característica bem alegre, né, bem brincalhão, aí é mais fácil, porque a igreja sempre vai responder nessa... Porque já está acostumado, né? Então, e agora, o pastor que às vezes ele é mais sério, né? Mais tradicional, né? A igreja mais tradicional, ou às vezes até o pastor que ele é de uma, né, de uma church, mas ele é mais ele é mais sério, serião, né? assim. Então, a igreja também acaba responde dessa forma, mas vai pegando. Agora, o senhor falou, Rio de Janeiro... Grande São Paulo também. A Grande São Paulo... Mais expansiva. É mais expansiva. É um agora, o Sul, realmente... A Grande São Paulo é um público que está acostumado com stand-up, né? Assim, frequentemente acabam indo. Então, é uma coisa que a gente percebe que ele tem uma boa aceitação. O Sul, eles gostam muito, a gente vai muito lá, mas é já uma outra característica. Eles já são mais... Sim, mais reservados. Mais reservados. Tal. Agora, como é que nasceu, assim, essa ideia... De você fazer esse trabalho. Como é que nasceu? Você fala, pô, peraí. Aqui acho que esse é o nosso chamado. É interessante isso porque nós éramos de Petrópolis, Rio de Janeiro, morávamos lá. Deus nos deu um direcionamento de largar tudo, deixar tudo e ir para Sorocaba, uma cidade que a gente não tinha ninguém lá a respeito disso. E aí a gente larga tudo e vem para cá. Quando a gente vem para cá, a gente fica pensando por que Deus está nos levando para Sorocaba, uma terra que a gente não conhece praticamente ninguém, poucas pessoas. E aí a gente começa... Nós sempre trabalhamos lá com jovens. Com jovens, no Rio, atuante. Eu tocava violão, cantava. Eu até pensava assim, eu acho que eu vou ser músico. Eu acho que eu vou gravar, porque eu tinha a música própria. Quando eu venho para cá, eu começo a ser líder de jovens, falar muito para jovens, desse jeito, contando histórias que aconteceram com os grupos meus lá do Rio, tal. Nessa pegada. Um dia, um grande amigo meu, o professor Nelson, ele vê eu palestrando, falando com os jovens no acampamento, e ele falou para mim assim, isso que você está fazendo chama stand-up. Sabe aquele momento ali que você fica ali só conversando? Resenha, tal.
que eu gosto de resenhar, tem momento ali. Ele falou, isso que você está fazendo chama stand-up, por que você não cria isso para os jovens? E aí aquilo ficou na minha cabeça e eu criei um stand-up falando sobre o mundo da igreja. Daí eu falava dos músicos, tipo de crente, dos irmãos que gostam de beber água, é apaixonado pela água da igreja, que tem que beber água, né? Não bebe o dia inteiro, mas na hora do culto tem que ir lá, dos músicos, do vocalista que é desanimado, né? E falam todas as vezes. E aí eu comecei a ministrar. Quando eu comecei a ministrar para jovens, no final eu falava sobre o amor aos pais, à família. Muitas pessoas aceitavam Jesus, voltavam. Contavam testemunho. Contavam testemunho do que Deus restaurou meu relacionamento com meu pai, e eu fechava isso. Depois de um bom tempo, pastor, rodando o estado, falando em congresso e tudo mais, começou a crescer, eu estou falando isso há 10 anos atrás, até mais, começou a crescer o movimento de cultos de casais, que não era uma coisa muito comum as igrejas ter culto de casais. Culto tinha de jovens, homens, mulheres. Às vezes mulheres. era um ou outro, um encontro no ano, dia dos Era mais um namorados, jantar não era dos uma namorados, coisa bem né? pontual antes. E aí eles começaram a falar, pastor, o senhor não fala para casais? Eu falei, não falo, eu falo para jovem. Não, fala um pouquinho e tal. E aí eu comecei a entrar falando. Aí ela ia comigo, mas ela ficava assistindo. E aí era assim, pastor. É o que ela até faz hoje nas minhas mensagens. Ela vai comigo, ela me vê e no final eu tenho uma análise de tudo que eu preguei, entendeu? Certo. Ó, eu acho que aqui você pode falar mais isso. Eu tenho sempre um consultor, um coach aqui. E aí ela voltou numa das viagens e falou assim, amor, foi muito bom o stand-up, mas você também tem que defender as mulheres, você tem que falar delas, você tem que... Aí eu falei para ela, então por que você não entra em cena para ser esse contraponto falando? Não quero. Eu falei, não, você vai falar então. E aí, ali, há 10 anos atrás, surgiu o Casal Cheio da Graça. Ele já tinha uma agenda para ele fazer sozinho para casais. Ele falou, vamos fazer essa experiência. Foi até em Tatuí, né? Foi. Vamos fazer essa experiência, vamos juntos. Ligou para organizar, ó, vamos fazer eu e minha esposa, tá? Aí fizemos. Aí eu falei, vou tentar. E aí, nessa, eu tô tentando até hoje. Criamos o Casal Cheio da Graça, o canal no YouTube para dinâmicas de casais, ensinando os casais a dinâmica. E aí, dali, nunca mais paramos. 10 anos aí, colocando o humor, usando o que eu já falava com pequenos grupos, em mesa de jantares, em esses momentos, trouxe para a igreja. E como é que você, vamos supor, é que nem eu, por exemplo, né? Eu que gravo todos os dias conteúdo, então eu fico ligado, às vezes, em situações que pode gerar um conteúdo interessante. Né? Às vezes é uma dor aqui de um líder, ou uma dor de um casal e tal. Como é que você, entendeu, capta uma ideia, ou seja, desenvolve uma ideia a partir de uma situação que você viu assim? Tem muita coisa que... como é que você treina isso para ver se vai ser interessante você falar para o público? Então, vocês treinam em casa? Não treino. Não. Às vezes acontece assim, de uma situação ser contado na mesa. Ou a gente comunicar, ai, Graça, você viu isso aqui, ó? Aí testa em uma ministração. E conta um exemplo. Eu vou dar um exemplo recente. Eu estava lá na casa da Ariane, e na mesa, daí eu falei assim, do Maduro. Aí eu peguei e falei assim, eu vou falar para você, complicado, porque além dele ser preso, ainda trouxe a esposa para vir junto, né? Não sei o que é pior, ele tá preso ou a esposa acompanhar ele junto agora. Aí, quando eu falei isso, eu falei assim, é por isso que quando ele voou, ele estava com o rosto tapa-olho e o fone, porque era para ele não ouvir a esposa falando, e eu te avisei. Ou olhar para ela e ela ficar assim. Aí eu já voltei com isso para casa. Quando eu cheguei em casa, eu peguei e falei, turma, eu já entendi por que ele estava com aquele tapa-olho e tal. Já gravou isso. Porque ele ia estar voando 6 horas no avião, olhando para a esposa, ele não queria ouvir dela, falando, eu te avisei, eu sabia que isso dá ruim e tal. Então, era uma proteção para ele. Então, foi uma coisa que surgiu na mesa e depois eu validei com ela, porque tem muita coisa que vem, mas a gente também
pensa se faz sentido falar, se para validar. Então é muito... Principalmente com relação a essa coisa do humor, a gente tem que ter um filtro bem aguçado para a gente saber se a gente não está ferindo, né? Então tem que ter esse ponto de equilíbrio. E o Alan é muito bom com isso. Ele tem um filtro muito bom. E então ele sempre testa. Aí todas as coisas ele fala, mas isso daqui, será que não vai gerar um ponto negativo? Uma vez eu escutei uma pessoa que me ajudava muito, mentoriando, ele falou assim, Alan, o importante não é todo mundo estar rindo, é você entender quem está rindo. Porque é muito mais importante saber quem é que está rindo. Porque, às vezes, todo mundo está rindo, mas não era interessante, todo mundo está rindo daquilo. É um tema que não era interessante. Não, e, às vezes, o líder não está rindo, né? Às vezes, a liderança não está rindo. E a gente tem que ter esse... Tem que ter o equilíbrio. A liderança não está rindo. Tal, então, né? não é legal. Então, não é uma coisa interessante de falar. E aí, pastor... A vida já traz tanta história boa para nós, simples da vida, dessas coisas, que nem estou te falando do meu sogro, que vai na churrascaria comigo e me come 2 pratos de macarrão, que já é uma história tão boa para contar, que não vale a pena, às vezes, entrar num assunto que a gente vai ter mais hater discutindo aquilo, né? E falando. Então, assim, todas essas histórias ou são pessoas que contam, ou a gente vivencia, ou coisa que vem na cabeça. Semana passada mesmo eu gravei, porque lá na minha casa aconteceu. Eu acabei de deitar no sofá e eu já contava isso. Quando eu olhei para a tela, assim, uma lâmpada começou a piscar. Daí eu falei, não, pega o celular, grava isso aqui, eu não estou gritando. Aí gravou, e isso já é uma coisa que eu já uso, né? Que quando a gente casa, a esposa quer que a gente seja eletricista, hidráulica, manutenções, né? Eu tive um caso agora de um lá que fez orçamento para pintar a casa, e a esposa falou, não, ficou muito caro, você mesmo consegue fazer isso aí. A gente mesmo, vamos... A gente mesmo, ele falou que a gente, eu sozinho aqui. Eu te ajudo. A gente e a esposa falando, tá sujando. Tá sujando aqui. Não vai voltar assim, aqui. Não, é a gente. Então, você borrou ali, tá tudo borrado. Tá. Vocês têm, assim, por exemplo, eu por exemplo, tenho várias histórias reais, engraçadas, relacionadas à vida sexual do casal. Sim. Né? A vida sexual do casal. Eu nunca me esqueço de um casal que chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Nós fomos para a lua de mel e, chegando lá, a gente usou lá algumas coisas que a gente levou, mas só que eu tive... Assim, tentei ter relação com a minha esposa todos os dias, só que ela não sentia nada e nem eu também sentia nada, né? E a gente, ela não sentia, eu não sentia, e a gente tentou e tal, mas não sentia, nem ela sentia. E aí eu falei, quando nós voltar, a gente vai para o médico, né? A gente vai procurar um médico. E aí ele foi no médico e explicou para o médico, falou, cara, não senti nada, e foram 4 dias, sei lá quantos, não senti nada. E aí ele falou, mas você bebeu? Ele falou, não, eu sou crente, não bebo e tal. Você usou alguma droga? Não, eu sou crente, pô, a gente não bebeu, não usou droga. Você toma algum remédio, né? Tem algum remédio que você toma, de repente, é uma medicação? Não, também não tomamos, tal. Se passou alguma coisa? Não, passamos. O que você passou? Não, a minha sogra passou para minha esposa uma pomada. Ai, Jesus. Entendeu? Daí ele falou assim, mas que pomada? Aí mandou lá, tal, era xilocaína. Não vai sentir mesmo. Não vai sentir mesmo, porque é anestesia, pô. É anestésico isso aí. Eu falei, eu pego a minha sogra, então. Então você volta lá, fala pra sogra pagar a lua de mel de novo, porque ela deu xilocaína. Ela preocupada que a esposa era virgem, que a filha era virgem, né? Então passou xilocaína, né? Então vocês têm alguma história engraçada assim que vocês falam pro... Tem aquela da fantasia. Tem uma que veio um casal falar com a gente, o marido, né? Querendo o que ele fazia, porque ele foi para a lua de mel e ele não sabia que a esposa tinha preparado uma surpresa para ele. E ela falou, deita na cama aí, porque eu vou no banheiro, já eu volto. Quando ela voltou,
ela tinha, assim, botado aquelas roupas que... Dança do ventre, que uma faz coisa com o assim, chocalho, sabe? que fica... E ela botou assim, ele não esperava isso. E, de repente, ela sai. Aí imagina. Deu uma crise de riso nele, ela começou a chorar, só que conforme ela chorava, os chocalhos batiam, ficava chorando, né? Ele falou assim, ela chorava e ficava, e ela andando assim. E ele falou, ela se trancou no banheiro, falou que não ia mais sair. E ele falou, não, mas eu não tô mais rindo. Ela falou, não era pra rir, eu ia fazer uma dança, mas eu não tava preparado. Até hoje, quando ele fala, quando eu lembro dele falando que ela andava e o chocalho ficava batendo. Meu Deus. Gente, não Deve ser estava. muito engraçado. Não é, ele falou, eu não estava preparado. Mas eu vi uma outra situação, diz que é sobre mais ou menos parecida, mas só que diz que o cara era tipo assim de uma igreja radical, né? Deus é amor. O cara dormia com calça jeans. Né? E a esposa participou de uma palestra tipo da Ariane, né? E aí ela cismou de inovar, de fazer alguma coisa diferente. Né? Então ela comprou um conjunto de lingerie vermelha. Né? Aí ela comprou também assim um negócio para colocar vermelho, assim, um lacinho vermelho. Aí comprou sutiã vermelho, calça liga vermelha, né? Cinta liga vermelha. Aí comprou lá uma sandália vermelha, tudo vermelho, né? E aí, o cara deitado na cama de calça jeans, tá vendo? Né? Que era daquela. Né? E sem música, sem nada, né, meu? Aí ela, para surpreender ele, na noite, né, que iam namorar, ela sai. Quando ela sai daquele jeito, Ele assustou. ele olhou assim e falou: sai dela, pombagira. Falou pra ela? Acabou a lua de mel, ué. Acabou. Quase tudo. acabou o casamento. Imagina. Não estava preparada. Sai. Não estava Não tava preparado, não preparado também, estava. entendeu? Por isso que essas coisas tem que conversar, né? Comunicação é Vou importante. fazer uma Vamos fazer um negócio diferente. um negócio diferente. Eu já ouvi um parecido com esse que foi o esposo chegou em casa e a casa estava com um monte assim de vela, um monte de coisa espalhada e ele ficou com medo também e já entrou já orando e repreendendo. Quando chegou no quarto, a esposa estava lá toda preparada e não era o que ele E imaginava. ele pensava que era mais um trabalho de Contra ele, ué, não sabe. Exatamente. A comunicação. O senhor sabe que uma vez eu criei uma pimenta para carne e tal. Era a pimenta do sindicato dos homens casados, mandei fazer. E aí eu divulguei, pessoal, tem a linha de pimenta e tal. E eu, sem querer, eu falei assim, para pimentar a relação. Aí a moça, quando foi lá no balcão, ela falou pro vendedor, como que usa essa pimenta? Ela achou que era moça, não, não, moça, moça, é não é. pra carne mesmo, comida e tal. Nunca mais falei que era pra pimentar a relação, porque imagina eu falar um negócio desse. Eu falei, Alain, imagina Olha, se alguém o cara já joga errado esse pimenta negócio. Tanta gente no na hospital. carne errada. Jogando 2 minutos antes. Aí eu falei, eu não vou mais falar que é pra pimentar a relação, não, porque a moça queria saber. Já houve alguma situação que depois do show de vocês lá deu uma DR, entendeu? Deu assim uma Nossa. discussão em casa? De alguma coisa que você fez, ou que ela fez, que um não gostou, alguma coisa assim ou não? Às vezes já aconteceu a gente falar lá, porque o stand-up, ele tem um roteiro assim, mas tem muita coisa que a gente fala, né? Tem uma coisa que a Gra, ela bate muito em cima, Alain, para de ficar falando da gente, para de dar muito exemplo nosso e tal. E às vezes eu acabo falando alguma coisa que aconteceu com a gente no momento, no dia, e daí depois na volta ela fala, eu não quero que você fique falando disso. Então já aconteceu muito disso, de pontual isso, né? De repente eu falar alguma coisa que na volta ela fala, eu acho que isso aqui não ficou legal, e aí nós dois começar a debater isso aí, né? Eu defendendo a tese que tem que falar ou que não tem que falar, né? Como nasceu a ideia do Sindicato dos Homens? O sindicato, pastor, o seguinte, quando nós... Ele é presidente do Sindicato dos Homens, inclusive acompanha lá. Coloca aí a rede social do Alain. Aliás, já vou deixar para o senhor aqui, o avental do churrasqueiro do Sindicato dos Homens Casados. Aí, ó. Fazer churrasco. Aí, uniformizado. Olha só. Aí, ó. Aí, pastor, não vai parar de manchar a camisa quando vai fazer churrasco, ó. Aí, ó. Tá vendo? Sindicato dos Homens Casados. Eu faço parte. É o melhor sindicato que
tem, pastor. Uma lei melhor muito que a legal, outra. Obrigado, Ana. Nada. E quem quiser comprar isso aqui? Tem lá no nosso site lá, Tem no que site é lá, Loja vou do deixar Sindicato. tudo aí na descrição. Isso. Tá? Ó, o que acontece, pastor? O seguinte, logo após a pandemia, nós começamos a gravar vídeos para a internet, né? E aí teve um vídeo que viralizou, assim, absurdamente, que é do imaturo, que ela fala, você tem que crescer, você já é um homem. Daí Parece que eu falando, tô Não, com as aquele crianças. vídeo eu mesmo morro de rir. e ele fala, aí viralizou. E aí, pastor, foi um boom nas redes sociais, as redes começaram a crescer, programa de TV, tudo mais. E aí a gente já estava naquilo, quando de repente um dia eu estou vendo uma reportagem na TV falando sobre sindicato. E aí uma pessoa fala assim para um sindicalista, para que existe o sindicato? E aí ele falou assim, o sindicato ele veio para dar voz a quem não tem. E eu estava deitado, eu falei, voz a quem não tem? Eu falei, é nós, homem, coitado. Não tem voz, quem manda mesmo é a mulher no final. No final, quem manda é a mulher mesmo. No final, a gente pode mandar tudo. No final, ela só fala assim, você que sabe. Acabou todo o nosso argumento. O você que sabe que ela encerrou, já é... Não, vou fazer do teu jeito. Aí eu falei, Sindicato dos Homens Casados. Já fui na rede social, não achei nada, não tinha Instagram, Facebook, nada, procurei. Criei e já, lógico, misturei as coisas, porque sindicato não aprova a lei, mas falei, vamos, sindicato, estatuto. Daí eu botei lá, gente, quem fizer parte do sindicato, uma vez na semana pode jogar futebol, uma vez no mês pode pescar, pode usar o shampoo da esposa. Pode usar a camisa de futebol. Pode usar a camisa de futebol para sair, tal. Pode usar a mesma camisa, pode colocar a camisa na cadeira. Criei 10 regras e soltei. Pastor, aquilo ali viralizou. A rede nossa começou a crescer. Até falava hoje. Hoje, nosso Instagram, por mês, ele entrega mais ou menos para 15 milhões de contas, a nossa entrega. Quando você olha lá, 70% é homem do nosso Instagram. Que legal. 70%. Porque o meu homem. 70% é mulher. O nosso não, é homem. Eu ando na rua, ô presidente. É incrível como que isso repercutiu. Assim. Um grande número não cristão que segue, né? Então, eu estou nos lugares, restaurante, o presidente, por favor, tal, o presidente. E aí, ele tem hoje um engajamento, mesmo tempo do Casal Cheio da Graça, o sindicato, tem um engajamento com homens. Hoje você tem o Instagram do sindicato, dos homens? Não, tem, mas o tem com 20 mil seguidores que a gente Mas você usa mais o Casal Cheio da Graça? Casal, Eu estou vendo aqui, vocês já estão com 1 milhão e 100 mil? 1 milhão e 100 mil. Isso. 1 milhão e 100 mil. Todos os vídeos que a gente posta, todo dia a gente posta um Reels, que no final do dia ele já está com 100, 150 mil. Esse aqui essa pergunta, qual é o prazo para consertar o que a esposa pediu? Isso, esse aí já está com vários milhões. 10 né? milhões? 10 milhões. É porque o síndico... Qual é o prazo? 6 meses. Pastor, mas esse daí... pastor, esse daí foi muito engraçado, porque... negócio. Esse daí foi o seguinte... Ele trocou a cortina de casa, tirou a cortina de varão e colocou persiana. E aí ele deixou o suporte que segura o varão, ficou. Eu esqueci de tirar. Aí um dia ele gravando, fez essa pergunta e ele gravando assim, ele viu o negócio lá. Aí ele... Nesse vídeo mostra. Você tá vendo eu falei, aquele vídeo? exemplo, tá vendo aqui atrás? Isso aqui ainda tá no prazo. Eu falei, gente, qualquer manutenção em casa é até 6 meses. Por quê? Você precisa de autorização do condomínio, altura, você vai subir 2 degraus, você tem NR85, NR10, perigo com energia. Então você tem que ter laudo. Depois de 6 meses tá liberado. Liberação da prefeitura, ele começou a inventar um monte. E aí vai, né? Que nem semana passada, presidente... minha esposa está me incomodando, ela falou que eu estou roncando muito à noite. Tem lei para isso? Eu falei, tem lei que te protege. O ronco, ele espanta espíritos maus da casa. Se você roncar muito à noite, é que estava numa luta, uma batalha, que você Tava matando um leão, um urso. Então você protege a casa, então fala para sua esposa que isso é proteção da casa e tal. E sabe o que é interessante, pessoal?
quando você entra lá, as mulheres elas não entram para brigar, discutir. Elas entram para interagir. Então, dá 2.000 comentários, 3.000 comentários. Homem marcando a esposa mandando para homem, e manda para a sogra manda para o cunhado. Então, assim, eu não tenho haters, por exemplo, nos meus vídeos. E vou ver lá os comentários, né? É só a mulherada falando, que nem ontem eu postei um lá. Quando a esposa está passando pano na casa, né? O que a gente faz? Eu falei, o sindicato autorizou que você tem que ficar no sofá deitado enquanto ela está passando, para não sujar a casa, tá? Senão ela vai brigar com você. É muito cara de pau, né, não, e aí gente? eu falei, quanto tempo? Eu falei, mínimo 8 horas. 8 horas. Não, e aí, do nada, eu falo, a lei, nossa, é 4.580. É que como ele grava, ele falando sério, como se fosse realmente uma lei que existisse. E aí o povo fica, gente, ele ainda fala sério isso? Não, fala sério, né? Como se fosse e tal. Aí tem um lá que escreveu assim, eu vi hoje lá. Gente, alguém pode marcar minha esposa nesse vídeo? Eu tô com medo de marcar ela. Pra chegar nela, né? Então, o sindicato hoje tem uma interação absurda com homens e mulheres. O homem tem esse engajamento, né? Eu até brinquei num evento na Elo, que eu até mandei pro Chap do Legendário, porque o rapaz ele tava com o boné do Legendário e a camisa do sindicato. Ainda mandei, falei, olha, o cara tá completo, faz parte dos dois aí, ó. Porque e o legal do sindicato, pastor, é que chegou em muita gente não cristã, né? Não evangélica. E aí isso acabou sendo um meio de evangelismo, um meio de levar a pessoa, de ganhar, né, o coração dessa pessoa. Porque hoje, quando vê lá um anúncio que vai ter em algum lugar, né, que o Casal Cheio da Graça vai estar, dizendo, meu presidente. Nós já tivemos casos de uma esposa que chegou e falou assim, meu esposo nunca veio na igreja. E quando ele soube que era o presidente dele que ia estar aqui, ele que quis vir. Vai fazer de 3 a 4 anos que nós adotamos por causa do sindicato. Nós começamos a perceber que nos eventos estava tendo um grande número de visitantes. Quando o pastor falava assim, quem está nos visitando? E aí muita gente. E aí nós falamos, vamos fazer apelo. E nós temos um estilo de apelo em todo stand-up nosso a gente faz um apelo, que eu coloco um de frente com o outro, e aí os dois falam, meu amor, hoje Deus quer escrever uma nova história na nossa vida, porque eu falo assim, hoje você está aqui, Jesus quer voltar com você para casa. Às vezes quem está levando Jesus para casa é o seu marido, às vezes quem está levando Jesus para casa é a sua esposa, mas hoje é noite do casal levar Jesus para casa. E eu faço um apelo que os dois ficam de frente um com o outro falando, vamos levar Jesus para casa? Você aceita Jesus? E aí, quando o aceita, os dois levantam a mão e vai. E hoje a gente tem um grande número de homens que segue o sindicato. Não é da igreja. A esposa ele vai, ele chega lá, no final tem esse apelo, ele aceita Jesus. É uma coisa que a esposa sempre frente. Quis olhar e falar para ele isso. Vamos, se aceita, vamos viver. Mas ela não encontra, às vezes, um meio de falar na rotina em casa. Mas ali no stand-up ela teve essa oportunidade. Tivemos, a gente teve agora em Santo André. Santo André, não, Além do Véu. Mais de 60 casais. Lá no Davis. Isso. 60 casais vieram para frente, e a moça falou, pastor, ele não é da igreja, ele veio por causa que o senhor convocou do sindicato. Aí eu falei, você tá bom? Ele falou, eu sei que o senhor há muito tempo. Aí a moça falou assim, ele não queria vir, ele não gosta de vir. Aí eu mostrei o banner e ele falou assim, meu presidente vai estar lá? Eu vou. Então hoje, Deus é tão bom com a gente que nos deu essa ferramenta de evangelismo, que hoje eu estou fazendo muitos eventos para homens. Eu tive em Votuporanga, tive lá em Cuiabá, tive na JET Chapecó, que teve o encontro do sindicato, que era a reunião do sindicato dos homens. Vários homens vindo, e hoje eu tenho esse movimento com homens, direcionando o trabalho, porque eles aderiram a esse sindicato. Então, é uma brincadeira na rede, mas eles também hoje que é uma seguem, isca né? para levar para gente. Né? Incrível. Maravilhoso. E a gente mexe em coisas que a gente sabe que, assim, a mulher, né? Porque tem mulher que realmente, pastor, depois que casou, não deixa no futebol, não deixa mais
pescar, nada. Não, é tudo junto. Olha, só não tira foto junto no RG, porque não pode. Senão saía junto, assim, do lado. Assim. Se pudesse no Brasil tirar foto junto, até no RG ela fala. Pertence a... Pertence, sabe? E tem o Sindicato das Mulheres agora. Sim, o sindicato a gente fala, as mulheres ficam, né? Mas, pastora, tem que ter o sindicato das mulheres também. É que o Alan que sempre fala, né? Vai dar direito para quem já tem. O sindicato, pastor, dá voz a quem não tem. Elas já têm muito. A mulher tem muita. Não, elas já têm tudo. Elas que resolvem tudo. Elas que escolhem a roupa até que não vai usar. Aí eu entrei com a brincadeira do STF, que é o Supremo Tribunal Feminino. Que derruba as leis nossas. Eles fazem a lei, eu vou lá e derrubo a lei. Corta as nossas leis, não aprova, né? E ontem mesmo uma pessoa na rua, presidente, tudo bom? Eu falei, tudo. Daí eu parei, né? Aí ele falou assim, as coisas que o senhor fala lá, eu sei que é brincadeira, mas sempre tem um fundo de verdade, né? O senhor sabe que minha esposa não deixava eu jogar bola, eu postei o vídeo, daí ela falou assim, por que você me mandou isso aqui? Tem alguma coisa? Ele falou, na verdade tem. Eu queria jogar bola uma vez na semana com os irmãos lá e não deixa. Ela falou, não, mas nunca falou sobre isso. Ele falou, então, mas eu deixei meu presidente falar contigo primeiro para resolver. Aí ele, tô jogando uma vez no mês aí, Eu falei, já tá bom, hein? Uma vez no mês. Né? Abre a oportunidade de conversar de uma maneira mais leve, né? Não, manda aquela alfinetada assim, aí depois, mas... Tem uma também que repercutiu, que falou, presidente, quantas vezes na semana o sindicato ele recomenda para namorar, né? Para o casal namorar, ter aquele momento maravilhoso. Falei, o sindicato é o seguinte, ele aprova igual antibiótico, de 8 em 8 horas. Aí, pastor, os homens escrevendo para mim, viu, tem como revogar? Aí tá contra nós, não aguenta. Aí não dá. Aí, ele falou assim, o problema aqui é que as mulheres tá mandando pros homens agora, cobrando isso aqui. Aí eu tive que voltar. Pessoal, pensando melhor, a gente vai mudar aí, porque de 8 a 8 horas tá... Foi a primeira vez que eu vi os homens contra o sindicato. Contra o sindicato. Falando, pastor, tá me prejudicando aqui. Porque, pastor, não parece, mas a gente recebe muita mensagem quando eu solto vídeo nessa conotação, de mulheres reclamando. Reclamando dos homens. Pastor, não, meu marido não me procura. Eu não tenho relação. Ele fica na internet, ele fica no celular, no jogo. Muitas mulheres reclamam de videogame, rede social, que os homens ficam na rede social, que não vão para a cama juntos. Teve uma lá que falou, o que fazer quando o marido ele só fica no celular, fica no videogame. Eu falei, compra uma fantasia de controle de videogame, vai na frente dele e fala, joga aqui comigo, joga em mim aqui, alguma coisa, porque tem muito. Então, o sindicato hoje é uma grande ferramenta. Aqui tem uma coisa aqui, o que você respondeu aqui? Meu marido solta gás na cama? Pastor, essa é uma pergunta que toda semana eu recebo. Nunca soube como responder. Porque, assim, eu tenho que trabalhar com uma linha para que não fique muito... Aí, essa semana eu respondi, eu falei assim, olha, deixa eu te falar, deixa ele fazer isso porque mata pernilongo, mata o mosquito da dengue. Ele está protegendo, é natural. Pulga. É pulga. Então, se à noite acontece isso, é porque ele detectou alguma presença de inseto. Aí uma mulher escreveu assim... muita criatividade. Aí uma mulher escreveu assim, então nunca vai entrar pulga, nada na minha casa, porque ele está detetizando, entende? Detetizando. É detetização, entendi. Ele está detetizando a casa. Ele faz... Daí o outro lá, ele faz na casa toda, ele está detetizando a casa, no carro. Por isso que não tem pernilongo na minha casa. Eu falei, exatamente e tal. Aqui, e se a esposa pedir algo na hora do jogo do futebol? Quanto tempo tenho? Eu provei lá que meia hora antes, meia hora depois e durante o jogo, quem é do sindicato não pode ser interrompido. Por respeito a quem está jogando. A pessoa está correndo lá, imagina, foi a educação, está se acabando lá e não pode. Falei, então o sindicato autoriza você assistir o jogo, porque a esposa parece que ela vê o jogo, ela quer do lado pedir mil coisas. É a hora que ele não está fazendo nada. Ela acha que ela não está fazendo nada, é a hora do jogo. É a hora que a gente chega, joga o lixo fora. Quer varrer na frente. Eu acho impressionante, a casa é enorme. Aonde que a esposa quer começar a fazer a faxina? Aonde você está.
É sempre isso. Onde você estiver, é onde É o começa a ponto faxina. mais importante Ai, da tem que começar casa. por aqui. Eu falo, gente, mas olha o tamanho dessa casa, dá pra limpar em tanto lugar. Não, fica ali. E aí eu falei, deixa nós ver futebol. Né? Um dia ela ficou, ai, mano, né, conversar. Eu falei, tô vendo o jogo. Ela falou assim, mas você não tá fazendo nada. Eu falei, eu tô vendo o jogo. Aí ela, mas nem é o teu time. Ela menosprezando. Eu falei, tudo bem, mas eu queria ver um jogo qualquer. Faz parecer. Aí passou depois do jogo, daí eu tava vendo um programa, terceiro tempo. Sabe o que ela falou pra mim, pastor? Ela falou, você ainda não entendeu o que foi gol na hora que você viu? Você tem que ver de novo um programa pra você... Acho que a mulher, nenhuma mulher entende isso, Ela né? falou, Não, gente... fica vendo a reprise depois. Eu falei, eu já entendi Ela falou- que foi 0-0. Ela falou, foi já 2-0. entendi que foi gol, já entendi que você ganhou. Você ainda não entendeu? Você precisa ver outro programa para comprovar. Aí eu falei, não, mas é normal a gente assistir e tal. Ela falou, não é, tem 1000 coisas para fazer. Você Aí fica antes revendo. era só, não, na hora que eu terminar o jogo eu vou. Aí termina o jogo, não, agora eu tô vendo aqui o terceiro tempo. Não, Então, ela falou assim para mim nesse dia, falou assim, você já viu ver um filme e no final eu assisti um terceiro tempo do filme para ver os melhores momentos do filme? Ela falou, não, porque no filme eu já entendi. Eu acho que tem coisas que a mulher não entende mesmo, né? Não entende, Não, não entende. É, e como tem coisas que o homem não entende da mulher. Por exemplo, uma coisa que eu não entendo das mulheres, né? A mulher ela quer uma sandália bege, ela quer uma marfim, ela quer uma creme. Uma nude, uma off. Então, eu não entendo. Marfim, Pra mim tá creme tudo na mesma... e bege, vem tudo igual. É tudo igual. Não. Não, tom tudo igual. diferente. Ela tem uma roupa que A pra mulher mim quer- é verde. Ela falou que é azul. Eu falei, é verde. Ela falou, não, é azul. Eu falei, eu tô vendo verde. Não, é um tom de azul. Quer dizer, pra mim... É isso mesmo. É uma coisa isso que mesmo. pra mim não é, ou é verde ou é azul. Não tô Agora, e nada. quando a esposa pede para levar na casa dos parentes? Posso demorar quanto tempo, o cara perguntou aqui, né? Para sair. Parente, pastor, é uma coisa que recebe muito agora nesse fim do ano aí, porque teve uma sogra que chegou em novembro para passar Natal. Natal ainda nem era novembro, já chegou, né? É E que eu entendi, é porque o feriado de ação de graças é em novembro. tem gente que ainda tá na casa esperando o carnaval para ir embora, né? É uma linha muito tênue que eu recebo muita coisa lá do sindicato sobre parente, né? E aí eu tava falando aí, eu falei, não, o sindicato no Natal aprovou uma lei, pastor, que para chegar no Natal era o seguinte, dia 24, a partir de 11h30 da noite estava liberado para chegar na casa para passar Natal. E quando fosse 00h15 já estava liberado para ir embora já. Já, né? Hoje a festa é nossa, hoje a festa é sua, pode ir embora que a festa já acabou, né? A gente aprovou. E é outra coisa também, que a gente, quanto mais eu brinco com sogra, com sogro, eles me param na rua e falam, meu genro, manda um monte de coisa de vocês, tal, de sogra. Porque é o que a gente fala na palestra também, que a gente tem que saber lidar, não é sogra, parente. Tem gente que fala assim, eu amo todo mundo, só odeio meu sogro e minha sogra. É um grande problema, né, pastor, que vai ter no casamento, um mau relacionamento. Sim. Estou dizendo que tem que amar de paixão, mas tem que saber conviver com eles, né? E aí, alguém disse que só conta piada de sogra para a própria sogra e a família quem gosta muito da sogra. Sim, Ah, é? lógico. Porque quem não se dá bem com a sogra não brinca. Agora. Não brinca, nem mexe. O senhor sabe que na pandemia, minha sogra morava em São Paulo. Eu morava no Rio, em Petrópolis. E vira e mexe, ela vinha. E era assim, quando sogra mora longe, a gente não pode ir lá, não pode morar tão longe, né? Porque quando ela vem, ela fica muito tempo. Então, então sogra tem que estar num lugar que não seja nem muito longe, para não ficar muito tempo, nem muito perto, para vir toda hora. Tem que achar, ainda não encontrei essa quilometragem. Essa quilometragem, né? E aí, ela veio, e logo na semana entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, pastor, eu falei, vai entrar a pandemia, a turma vai ficar presa em casa. Ela falou para mim, não, é melhor ir embora. Eu falei, melhor, vai lá, cuidar do meu sogro. Quando eu levei ela na rodoviária, a passagem dela estava cancelada. E o rapaz falou assim, não tem mais ônibus para o Rio. Está fechado entre Rio e São Paulo, e agora tem que esperar, porque agora fechou.
Ainda ele falou assim pra mim, cada um no seu estado. Eu falei, mas ela é de lá, ela é do estado do Rio, só pro senhor saber. Ela tá imigrante legal aqui. Tem alguma imigração pra levar embora? E aí ela voltou pra casa. Eu lembro até hoje, ela fez vídeo chamado pro meu sogro e falou assim, eu tenho uma notícia pra te dar. Vou ter que ficar mais tempo aqui. Meu sogro do outro lado falou assim, pela nossa saúde, fica o tempo que for preciso. Aí eu falei, mas e a minha saúde? Não leva em conta, não? Ficou em casa e ainda eu morava, não era em condomínio que dava para dar a volta, não, era casa fechada. E aí eu falava na TV, fique em casa, fique em casa. Daí eu falei, porque... E só podia só podia sair para ir no mercado. Eu ia no mercado 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia que estava indo no mercado. Um mês em casa. Ele sempre esquecia alguma coisa. Ele ia no mercado, ela tem que comprar isso. Aí ele voltou, Alan, você não comprou a manta? Ih, esqueci. Aí ele voltava no dia inteiro na rua, enfrentando, né, pra resolver. Um dia eu acordei 6 da manhã, ela já estava na cozinha. Ela falou, Alan, não tem como eu ir embora mesmo, eu tô com saudade, todo mundo quer ir embora. Eu falei, Tânia, falaram que tem uma barreira policial na divisa, mas eu vou te levar. Eu vou pedir pro meu cunhado me encontrar na barreira e eu passo você lá. Aí ainda ela falou assim, mas você conhece quem lá? Eu falei, não conheço ninguém, mas tem que ter um policial casado lá que vai entender a situação. E é verdade. Eu falei, eu fui na fé que eu ia chamar um policial e falar, doutor, olha, meu cunhado tá ali, ela tá em casa, eu preciso passar ela. Levei. Olha, para o senhor ver, era uma época que eu nem tinha sem parar no carro. Eu tive que pegar, eu estava com tanto medo de pegar Covid que eu entrei na internet, pesquisei quanto que era cada pedágio. Numeramos no saquinho. Numerei num saquinho, eu chegava para a moça e entregava assim já. Obrigado, ia embora. Cheguei lá, não tinha mais barreira. Um dia antes, tiraram a barreira. Parei num posto de gasolina, meu cunhado chegou, entreguei pro meu cunhado, falei ainda pro meu cunhado, a receba com a mesma alegria que a deixa eu ir, né? E ela foi e eu voltei para casa. Aconteceu, o fato real. Isso na minha casa lá. Mas hoje Deus é tão bom que tem uma nova história para nós. Todos eles agora moram em Sorocaba. Todos foram morar em Sorocaba. Que coisa boa, coisa boa. Por isso que eu acho que Deus tem uma nova história na minha vida. Estou procurando. Tive uma casa para alugar aqui para a região, pastor me indica que eu estou pensando em ver uma nova história, que está todo mundo lá agora. Mas eu falo para o senhor, a gente brinca porque a gente gosta. Eu gosto do meu sogro, da minha sogra. Tem um problema? Tem, porque minha sogra, ela senta comigo assim, ó, ela me dá opinião mais de meia hora e depois ela fala assim pra mim, mas eu não tô aqui pra dar opinião. Depois de meia hora dando opinião assim, eu acho que tem que ser assim, você tem que fazer. Eu falo, aham. Aí no final ela arremata, né? Olha, mas eu não tô aqui pra dar opinião, vocês fazem o que vocês quiserem. Eu falo, obrigado, dá bem, a senhora falou. Mas que bom, né? Qual é, assim, o tema ou a história que vocês contam que os casais mais se identificam e cutucam assim muito, assim? A gente tem algumas. Acho que é da direção, Da né? direção. A da roupa do também. Médico. Da Do roupa. médico também. Roupa. Porque o médico... Aquela do médico vai te O médico, pastor, todo mundo já passou por essa. É. E vira e mexe eu também tô de novo, né? Eu entro, eu fico só um coadjuvante. Imagina que o senhor é o médico. Quando eu vou no consultório, eu faço assim, ó. Porque eu não preciso falar. Ela é minha representante legal para falar o que pastor, eu tenho. Tem essa necessidade, porque o homem não fala. E várias vezes, depois no final, a esposa vem falar, olha, eu vou porque ele não fala, ele não conta. Porque ela é médica, né? Porque também a esposa já é uma médica, então é um debate de médico tratando você. Fala, olha, tem 2 médicos. Ela, numa consulta agora recente que eu fui, eu estava muito gripado, e aí eu queria só um remédio forte, porque não ia para praia. Ela falou pro médico, o senhor não acha que uma bezetacil ia bem, não? Ela sabe que eu não gosto de injeção, ela sabe que eu detesto injeção. Aí o médico falou assim, é boa, eu vou receitar uma bezetacil com Voltaren. Eu falei, olha que coisa boa. Quer dizer, médica. Outra coisa também, uma outra, que é a curiosidade. Eu tenho uma história de um amigo que ele explicou e ele não explicou o que ele tinha. Uhum. Ele falou, olha, passei mal, fui para o hospital, quase morri, voltei, à tarde voltei. E quando eu fui para Campinas, o médico descobriu que eu tinha e fez o tratamento. Só que aí eu fui para casa, eu falei para ela, o Rogério quase morreu. Ela falou, de quê? Eu falei,
Não sei. Aí ficou brava, ela falou, por que você não perguntou? Ele mesmo não sabia. Ele falou, eu também não sei. Ele falou, no final, os médicos não chegou numa conclusão e me liberaram. Quer dizer, o próprio paciente não sabia. Como que eu... Aí ela, como assim? Ele não sabe o que teve? Ele tinha que saber. Eu falei, ó, se ele quer, ele não sabe, como que eu? Ela, por isso que você não adianta você começar assunto, você não sabe dos detalhes, e não venha com assunto pela metade. Porque a mulher gosta de detalhe, o homem só chega e fala o essencial. Eu encontrei com o Rafael, tá? E ele tá bem? Ah, tá bem. Não, mas... Hoje eu me obrigo, pastor, quando eu encontro alguém, um homem, a ter que ficar conversando para pegar informações, porque antigamente eu só passava pelos amigos e falava, ei, bom, ele bom, então tá bom, e ia embora. Só que hoje não, eu estava no mercado, passei por um amigo meu, parei. E aí ele falou, tudo bom? Eu falei, bom, e passou. Quando eu entrei no outro corredor, ele de novo, pastor. No outro corredor. Uhum. E já fiquei pensando, o que eu vou falar com ele? Já falei tudo que tinha que falar no primeiro corredor. Passei por ele, só falei, opa, bom, ele bom. E eu não tinha mais assunto. Aí depois, quando eu falei pra Gra que eu encontrei no mercado, ela começou a me perguntar, e os filhos dele como é que tá? A esposa como é que tá? Eu falei, olha, eu só falei, opa, bom, é bom. Só isso. E ela me deu informação. Então, essas coisas o povo dá muita risada. Essa da roupa. Roupa quando cutuca, né? Que o homem gosta de usar sempre a mesma roupa, tá repetindo. O médico é uma coisa que você já sabe que o pessoal se identifica demais, né? Tem homem que já fica com muita vergonha que a esposa tem esposa que fica apontando assim, ó. Pra ele, Ainda fala, tá com a roupa. Tá aqui, ó, tá com a roupa, o homem tá assim com a camisa. Então, esses temas que é o dia a dia do casamento, né? Agora tem uma pergunta aqui, ó. Humor salva o casamento ou só ajuda a sobreviver até o próximo boleto? Não, eu acho que salva. Eu acho que salva o casamento de algumas coisas, assim. Porque, dependendo, se não tiver humor, vai machucar demais aquele tema, aquele momento, aquela discussão. Se não tem um pouco de leveza, é lógico, a gente não ri de tudo, né? Você não perde o voo e sai rindo. Perdi o voo. Mas você ser ser leve, você consegue amenizar um pouco a dor, né? E tentar tirar ali de alguma coisa. E eu gosto daquela ideia de não deixe a criança que existe dentro de você morrer. Sim. Não é? Porque a gente não pode levar a vida tão a sério ao ponto de não rir mais. Exatamente. E às vezes eu faço uma pergunta para os casais. Qual foi a última vez que vocês dois deram uma gargalhada juntos? É verdade. E, inclusive, isso eu coloco até no meu livro, Sinais de Perigo num Casamento. Quando um casal já não ri mais juntos, tem alguma coisa mostrando que o casamento não vai bem. Não vai bem. Muito problema falando alto. E outra, né, pastor? A grande luta nossa do nós homens é porque, assim, tem coisa que só nós acha graça, né? A esposa não tem o mesmo humor apurado da gente. Então, a gente vê um vídeo engraçado e tá achando que quando mostrar pra ela, ela vai rir. Não ri. E o pior é que quando outra pessoa mostra, ela ri. Aí, né, fica assim, eu já mostrei esse vídeo pro seu. Aí vem pro coração. Aí vem pro coração, né? Aí fala assim, viu, você sabe que esse vídeo que você tá rindo, né? Então, assim, tem que rir, lógico. Rir é bom. Rir de tudo é desespero. É desespero. Rir de tudo, né? Como diz aquele corinho, rir de tudo é desespero. A gente tem que saber dosar. Mas tem que ser, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava na casa da minha mãe, né? E fomos dormir no quarto, aí no dia... E a gente estava rindo, não sei do que foi, a gente falou alguma coisa à noite. Toda. E a gente riu. Aí no dia seguinte, tava animadinha. Noite foi boa, hein? Noite foi boa. Minha sogra falou, noite foi boa, hein? Pelas risadas. Daí eu tentando manter a verdade, falei, lógico, a gente... A gente só tava contando a história. Aí ela me entregou. Não, nós só vimos, tal. Mas porque tem que ser assim, pastor. Né? Tem que ser. Que legal. Qual foi, um evento onde foi o maior público que vocês ministraram? Bom... Nós já tivemos... Na Elo, mas a gente já teve outros eventos, a gente teve aqui, aquele de 4.000 lá, da encorajamento lá. Tinha 4.000 pessoas lá no... 4.000? 2.000 casais? Lá na Igreja Encorajamento, em São Carlos. São Carlos. Juliano, né? Sim, Juliano.
Então, tinha 4.000 pessoas lá. Que lindo. Muitas pessoas vêm de outras cidades, estiveram lá. Agora, no Além do Véu, tinha 3.000 pessoas no evento também, e era um evento fechado, né? Assim, era bilhetado, não era entrada franca, e tinha um grande número, né? Tem a Elo, que daí tem, né? Mas são as... Vira e mexe tem esses lugares tivemos assim. Participações também Participações. menores nos nossos congressos da igreja. De congressos, né? A da nossa igreja, né? Que Eu aí estou são pensando menores. nesse ano fazer uma como é que a gente falaria? Uma série de viagens, né? De eventos no Brasil. De manhã seria para pastores e à noite ou à tarde, à noite, tipo assim, a partir das 17 horas, seria só com casais. Estou pensando em convidar você para ir com a gente. Opa, vamos ser um prazer. Seria muito Isso interessante, muito bom. Lógico. Eu até fiz já uma relação de algumas igrejas no Nordeste, aqui em São Paulo, né? Sim, sim. De repente, vamos misturar essa parte do humor Sim. com uma outra parte de mentoria, de instrução. É muito bom. E isso que o senhor falou é verdade, porque assim, o senhor sabe que um grande desafio hoje também é ter esse momento pro casal de pastores, né? Exatamente. Porque os pastores, eles... Primeiro assim, hoje nós somos pastores, a gente entende isso. Nós estamos rodeados de pessoas e ao mesmo tempo somos solitários. Porque o pastor se blinda muito sua casa. Exatamente. Não é todo mundo que ele consegue trazer para casa, não é todo mundo que ele consegue confidenciar suas dores, seus problemas. Então, Então, a gente percebe que precisa ter esse momento tanto de mentoria para crescimento, mas também um momento de descontração. E é um momento de junto, descontração, né? mas que também está ali, né? Que é uma cobrança, hein? Porque é uma cobrança da família do pastor. Eu, como filho de pastor, antigamente no meu stand-up eu brincava muito. Eu falei, olha, meus irmãos, até meus 12 anos eu era conhecido como filho de pastor. Ninguém sabia meu nome. Meu nome era filho de pastor. Então é um peso, né? Por isso que tem muitos filhos de pastor, depois que cresce, a primeira coisa que ele fala é que ele não quer ser pastor. Exatamente. Porque é uma dor, ele é um mini pastor, ele é colocado como um mini pastor. Às vezes o pastor, o pai, às vezes ele não entende isso e acaba levando para a mesa após culto problemas que o filho não tinha maturidade de ouvir, né? Aconteceu muitas das vezes isso, né? Às vezes, depois de um culto maravilhoso, na hora da janta, às vezes meu pai e minha mãe falavam de alguma coisa ou de alguém que aquilo eu não tinha maturidade para estar ouvindo, né? E quando alguém falava mal do pastor, para mim doía duas vezes, porque falava mal do pastor e do meu pai. Então gerava em mim uma coisa: quando eu crescer, eu não quero ser pastor. Olha aí. Porque eu não quero passar por isso, por enfrentar esse problema, ouvir isso daí, eu não quero depender, tudo mais. E aí depois foi um tratamento de Deus na minha vida, né, para entender. Então isso é importante, né, ter essa parte hoje com os pastores. E eu falava muito isso com filhos de pastores, né, porque eu cresci na igreja. Eu até brincava, falava assim, irmãos, primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei carregado. Não conseguia andar. Mas por que? Estava alcoolizado? Não, eu tinha 2 semanas de vida. Certo, Entrei carregado. Então, vai ser um prazer e é uma honra, né? Vamos ver se a gente desenha isso aí, daí eu falo para você. Vamos falar um pouquinho do seu livro, seu devocional. Eu achei muito sugestivo. Vou deixar aqui, ó. Aqui, ó. 52 semanas cheias da graça. Só vamos ver se está saindo bem direitinho. Tá aparecendo bem. Qual câmera? Aqui, né? Isso, Que 52 semanas cheias da graça, um projeto incentivado, né, pelo Senhor, né, que a gente fez aqui Pode deixar mostrando, pode deixar ele assim? Isso, vai desafio. falando. Isso. Um desafio aqui com os casais deles fazerem um devocional de 52 semanas, onde a gente traz esse bom humor, esses assuntos que a gente fala no stand-up. A gente traz aqui, só que com a luz da Bíblia, com uma mensagem, toda essa parte que, às vezes, são situações que, se fosse conversar sobre aquele assunto,
em qualquer outro momento, poderia gerar um desconforto, uma discussão. Mas aqui tem a oportunidade de conversar numa leveza, num bom humor. Aí tem um desafio semanal. Né? E é os temas que a gente usa no stand-up. stand-up, Toalha molhada em cima da cama, o controle remoto, o ar-condicionado que cada um quer tem uma gelado, temperatura outro- do mesmo quarto. Que legal. Essas Então temas- carrega Sexo, finança, carrega tudo. carrega um toque de humor. Sim, Ótimo, sim. ótimo. Esse- E o prefácio do pastor Josué Gonçalves e do pastor Mac Anderson, né? São os dois que fazem aqui o prefácio, que Esse é acreditam nesse projeto aqui. Esse um material bom. pronto. E a gente também tem lá no site um outro livro que eu falo para homens, da manutenção, que é manutenção como se fosse um carro. Eu tenho o outro que eu não trouxe, mas está lá no site, que fala da manutenção do carro e do homem. Então, é uma palestra que eu falo para homens, que é a que eu rodo falando, que eu falo sobre alinhamento do carro e alinhamento do homem, o freio do carro e o freio que a gente precisa ter. Vou falar sobre seta, sobre o que você está direcionando dentro da sua casa, sobre combustível. Né? Então, é um livro que fala a respeito para homens que hoje legal. tem falando Muito bom, também. muito Está lá no nosso site. Lá. E aí, ó, está aqui na descrição o site, está também aí na tela o arroba dos dois, do Instagram, para vocês seguirem. Gente, foi muito bom. Foi muito bom bom. nessa conversa. Um Quero convidar prazer. vocês para voltar outras vezes. Muito Alan, obrigado, viu? Nada, Bom Deus demais, abençoe. pastor. Continue prosperando. Amém. Amém. Tá? Deus abençoe. Obrigada. Quem quiser convidá-los, tem a nossa bênção. E tem sido bênção. muito bom nos encontros de casais, nos eventos corporativos. Leve este casal para deixar. Porque essa forma de ministrar, ela é muito bem-vinda. Não tem barreira, Sim. não tem católico, não tem espírita, Não. tem ateu. E é aí onde o evangelho entra. Sim, Né? Muito lógico. bom. Deus abençoe vocês. Amém. viu? Obrigada. Muito obrigado, pastor. pastor. Deus abençoe. Agora compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá? Deixa o seu like antes de sair, se inscreva no nosso canal. E olha, vamos terminar como sempre nós terminamos, tá? O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Ó, não perca o nosso próximo podcast. Um beijo no seu coração.